Bom, queria saber um pouco mais de você, Rafael, sobre internacionalização de carreira. Qual a importância disso para executivos, para gestores de maneira geral, terem essa visão internacional das suas competências e aplicar no mercado de trabalho? Então, Nathalie, o que eu trago, né, nessa discussão, eu vou contar um pouco da minha história, né, para que a gente possa conectar isso com essa internacionalização. Lá atrás, em 2008, eu tive a oportunidade de começar a fazer um mestrado na FGV, que era o Master International Management, né, e éramos 42 estrangeiros com 8 brasileiros. Eu era um dos 8 brasileiros. E me chamou muita atenção a forma diferente de como cada um respondia às questões culturais, seja de percepção, né? E aqui abriu muito a minha cabeça, que até então eu só tinha contato basicamente com o mercado nacional. Aquilo daí fomentou a minha curiosidade. Em paralelo a isso, eu me envolvi com a IPMA, né, com a International Project Management Association, onde no ano seguinte eu fui um dos fundadores dela aqui no Brasil, e eu entendi que existia um mundo lá fora. Né? E o que esse mundo lá fora ele traz para a gente? Ele traz novas perspectivas. Dentro desse movimento de internacionalização de carreira, nesse primeiro contato que eu tive, no primeiro contato foi Portugal, então basicamente igual ao Rio de Janeiro, né, onde a gente mora aqui, eu entendi que mesmo tendo similaridade cultural, você ganha uma outra perspectiva. Então eu comecei a entender que essa mudança de perspectiva te trazia uma tomada de decisão mais assertiva no trabalho, trabalhando com as diferenças das pessoas, com os processos decisórios, com os processos cognitivos. E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de ter a primeira interação com um programa internacional, que foi quando, inclusive, fazer meu doutorado, começar meu processo de doutoramento na França, em Tours. E aí comecei em paralelo em Tours e na FEA USP. A visão de lá completamente diferente, aquilo me encantou. Foi aí que eu tive o meu primeiro movimento de internacionalização através do IE, né, onde eu acabei presidindo. E aí, dentro dessa estruturação, eu tive a possibilidade de conversar com os professores que são com diferentes perspectivas, diferentes nacionalidades, diferentes visões, e isso enriqueceu muito a minha visão. Então, quando eu olho para um executivo, eu tive a oportunidade de chegar dentro do nível executivo, no cargo mais alto que você pode chegar, que é o nível de diretor executivo. Dentro da minha carreira, eu descobri que não é exatamente o meu perfil, o que eu gosto de fazer, embora eu acredite que seja muito efetivo naquilo que faço. Os resultados falaram por si só, a gente aumentou em 50% o faturamento da empresa em pouquíssimo tempo de esse 3 meses, né? Com pequenos ajustes, só que por essa ganho de perspectiva, pela minha carreira como professor, ter essa visão como pesquisador, atuar como associação, isso abre a sua mente para o mundo, né? E nisso eu fui contaminando o meu entorno, fui contaminando você, fui contaminando a Diana, fui trazendo o Maíra, fui trazendo outras pessoas que foram ganhando essa perspectiva internacional. Então, quando eu entendi que a gestão no Brasil, né, a educação no Brasil, é uma educação ainda muito hermeticamente fechada, né? Onde a gente tem pouco contato com o diverso. O Brasil socialmente é o país mais complexo do mundo, né? Então você tem aqui uma formação tanto territorial quanto social extremamente complexa por várias composições, seja do sul, com os alemães, italianos. Nós temos a maior colônia italiana fora da Itália, né? A gente tem quase 32 milhões de italianos, você mesmo italiano. Você tem mais de 25 milhões de alemães, você tem mais de 55% da população negra ou descendente de africanos, você tem a maior colônia japonesa fora do Japão, quando você fala, né, de São Paulo. Então, você tem um Brasil muito diverso, mas mesmo assim hermeticamente fechado. Então, para um gestor que trabalha num país continental como o Brasil, lembrando que o Brasil é maior do que a Europa, contando a Rússia até os Montes Urais, e você quer trabalhar numa empresa multinacional, você quer ser um profissional global, não existe a possibilidade de você não se expor ao exterior. Então esse foi o preâmbulo dessa internacionalização de carreira. Foi a curiosidade de ter contatos, primeiro através de uma associação profissional, para entender como é que outros profissionais lidavam com desafios dentro do seu trabalho, para poder internalizar isso para cá. E depois, socialmente, olhando, sob o ponto de vista de professores, como é que eles lidavam com isso. E aí,
nasce a ideia de trazer os programas para o Brasil. Muito legal. Eu, como aí um dos que cursou esses programas internacionais, trago justamente um depoimento parecido. Porque quando eu fiz esse primeiro mestrado lá atrás, também numa Universidade Federal Francesa, eu consegui ver claramente, primeiro, a diferença que, por exemplo, a França, mas é só um exemplo, leva em relação ao sistema educacional. Então a gente vê uma universidade federal com uma qualidade impecável, com uma escola de negócios privada no Brasil teria. Isso é um padrão de uma federal francesa. O welfare state lá ainda é muito forte, o foco na educação também. Mesmo para alunos estrangeiros, porque eles percebem a importância do aluno francês ter contato com esses outros mundos e perspectivas, e aí vem o que você trouxe de experiência sobre o mosaico cultural em sala de aula. Então a gente pegava um problema e via perspectivas totalmente diferentes. Então professores do mundo todo, alunos do mundo todo, isso enriquece muito o debate, porque tira totalmente do eixo natural de só estar discutindo com pessoas que têm uma vivência. Claro que o Brasil tem 1000 abismos, mas ainda assim que tem vivências um pouco mais parecidas. Então ali você sai muito mais da zona de conforto, e os professores também trazem essas visões globais complementares, porque as universidades focam muito nisso. Eu gostei tanto que acabei fazendo 2 programas, né? Primeiro eu fiz o meu mestrado em administração, depois eu fiz o mestrado em finanças, e aí vem o outro aspecto. No mestrado, por exemplo, na Sorbonne, a gente está falando de uma escola de 900 anos de tradição, uma das mais antigas e reconhecidas do mundo, e ainda assim a parte de business, a business school dentro da Sorbonne, traz todo o frescor das novidades de gestão. Então, de incubação, startup, empreendedorismo, toda a parte de metodologia ágil, enfim, mesmo sendo uma escola super tradicional, eles estão sempre se atualizando. E eu acho que esse gap também de atualização educacional no Brasil é mais um dos problemas. Quando a gente fez o doutorado profissional, né, o teu primeiro doutorado e o que eu fiz também lá em Rennes, a gente vê que não tinha nem sequer sido ainda regulamentado o doutorado profissional no Brasil, enquanto lá fora já se via essa figura do doutor que ao mesmo tempo traz a visão executiva para criar conhecimento, mas não só conhecimento em paper acadêmico, mas também conhecimento prático aplicado. Como é que a gente vai usar isso no mercado, no dia a dia? E acho que isso faz muita diferença, o conhecimento prático aplicado que acaba desenvolvendo novas ideias, desenvolvendo realmente a sociedade a partir dessa visão. Claro que a gente está fazendo um recorte aqui de gestão, mas isso é um pouco mais amplo do que isso. Então é bacana ver o que a gente tem, e principalmente o que eu achei legal que a gente tem de possibilidades e que me encantou na época foi, putz, eu consigo fazer um programa internacional conciliando minha vida pessoal e profissional no Brasil. Ou seja, tendo aulas aqui, hoje em dia, claro que o formato online facilita muito isso, mas tendo aulas online, professores vindo para cá, a gente fazendo uma imersão lá de 1 mês, 3 semanas, 2, depende do programa, 1 semana até. Então, acho que isso é um outro grande fator, né? Como é que você vê o executivo conseguindo encaixar isso na rotina dele e o diferencial, de fato, desses programas? Então, esse mestrado que eu fiz na FGV, né, ele era profissional. E de profissional eu brinco que só tinha um nome, né? Porque acontecia à noite, a gente tinha aula todos os dias, né? Quase todos os dias à noite, às vezes tinha aula sábado também. E a visão dos professores em sala de aula são excelentes, mas extremamente acadêmicos, né? Então você não tinha uma oxigenação com o professor de mercado e o professor que é, de fato, o professor que está ali para professorar dentro da universalidade do conhecimento, né, da universidade. O que me chamou a atenção, né, o meu primeiro movimento indo para a Tours, que foi onde você também fez o mestrado, foi o movimento de ter um professor que era diretor da escola de negócio, mas que também trabalhava e tinha uma visão de mercado, né? Isso se estendeu à Sorbonne. Como você fala da Sorbonne, a gente tem um programa, tem um certificate agora, que nós desenvolvemos em conjunto. Então isso foi muito, muito bacana, essa abertura para uma das instituições mais tradicionais do mundo, né? Quando você fala de ciência e de universalização do conhecimento, quem criou o conceito foi o Robert Sorbonne, por isso Sorbonne, porque o nome, na verdade, Universidade de Paris, algumas, enfim, se fragmentaram lá em 68, algumas carregam o nome Sorbonne, outros não, mas são todas universidades de Paris. O que a gente entra fazendo como IDGP e a nossa experiência dentro do processo, né?
Como eu tive a oportunidade de viajar a 30 países e atuar dentro de uma associação global de gestão de projetos, na verdade em duas, tanto na IPMA quanto no próprio PMI, através da PMO Global Alliance, a gente tem uma rede de relacionamento com profissionais que alguns deles são doutores ou não, mas que têm uma experiência muito estruturada. Então, essa visão, né, especificamente no caso da Sorbonne, de ter a possibilidade de parte do programa é ministrado por professores que são catedráticos da casa e parte ela é ministrada por profissionais de mercado. Então, é essa combinação, esse jogral, que vai trazer o rigor científico. O que é importante, né? Você trouxe um dado muito interessante sobre o doutorado profissional, né, o mestrado profissional e como é distante. Quando você vai para a Europa, as universidades elas estão juntos do mundo profissional. Então, a academia e a indústria, o comércio, a prestação de serviço estão juntos ali dentro, né? Porque eles entendem que os fenômenos organizacionais são repetitivos e que podem ser endereçados através de uma teoria, de uma observação, de um ponto em comum. Então, quando você tem o rigor científico, a metodologia científica, você trabalha com fatos, dados e a forma de trabalhar esses dados. Você cria um processo decisório estruturado. No Brasil, muitas vezes, a gente tem um distanciamento, um abismo da universidade com a instituição, seja privada ou seja pública, mas que seja a geradora de renda, geradora de caixa, que é a que está na ponta produzindo economicamente, porque é visto como teórico, porque eu olho para a teoria, muitas vezes a nossa teoria é muito baseada na visão americana, né? Por razões diversas, a gente está no mesmo continente. Então, quando a gente fala de administração, gestão, a gente tem um peso muito grande dos Estados Unidos, que é uma sociedade anglo-saxã, que é diferente do nosso tomada de decisão, seja juridicamente, seja sobre forma de pensar. A gente tem uma aproximação muito maior da Europa, até por conta da nossa colonização e de boa parte da cultura que a gente embarcou. Então, quando você olha para isso, né, você tem a naturalidade, né, que você vê da articulação dentro de sala de aula, no mestrado profissional na Europa, você ainda não vê no Brasil. Porque existe ainda essa divisão muito grande no processo. Então, a ideia de trazer esses programas para cá, a ideia de cursar esses programas e, de alguma maneira, desenvolver esses programas, coordenar esses programas, foi a ideia de trazer para o brasileiro o que existe de melhor na Europa e por que Europa, né? Porque não só os Estados Unidos. Não só pela similaridade, como você trouxe um ponto muito importante. A Europa ela enxerga a necessidade de desenvolvimento cultural, onde, quando eu tenho a visão norte-americana, normalmente o ensino é muito caro. Então, como esse ensino às vezes é muito caro e a nossa moeda é fraca, às vezes isso faz com que você não tenha a possibilidade de universalizar esse conhecimento. Quando a gente traz o conhecimento vindo da Europa e o entendimento deles de que trazer a cultura para cá, trazer essa visão social para cá, compartilhar essa visão de desenvolvimento, faz com que, inclusive, sobre o ponto de vista financeiro, a gente consiga ter cursos mais competitivos dentro da nossa realidade econômica local. Então, é esse jogral de trazer onde existe essa natureza, que já faz parte do processo decisório da universidade, eu ter as empresas lá dentro, interagindo em tempo e hora. Quando eu digo empresa, eu estou falando inclusive de forças armadas, eu estou falando de indústria, eu estou falando de comércio, eu estou falando de serviços de maneira geral. E aqui no Brasil ainda existe um pouco dessa separação. Então, acho que isso é o grande barato. Isso é muito importante, porque, de fato, conectar os atores que podem gerar conhecimento, seja o mercado, seja a universidade, seja o apoio do governo, onde tem que entrar, isso é muito importante e talvez a gente ainda precise desenvolver um pouco mais. E uma coisa bem legal que você trouxe, e a gente está falando de novo, a Sorbonne como um exemplo entre as nossas universidades parceiras do IDGP, onde a gente tem uma universidade, de novo, quase que milenar, mas ao mesmo tempo aberta a construir um programa em conjunto, entendendo as especificidades do mercado local, coisa que talvez outras universidades muito menos antigas ou menos tradicionais, comparativamente aqui no Brasil, não fariam. Às vezes tem aquele fechado, né? O programa é exatamente aquele de prateleira, mudar uma ementa já é bem complexo. Então, a gente conseguir unir as duas coisas, eu acho muito legal. E, de novo, para o profissional
que busca isso, ele talvez nem soubesse que tinha essa opção, porque ele às vezes pensa, mas eu vou fazer um mestrado, não quero dar aula. Tudo bem, dar aula é uma possibilidade, mas você pode fazer o seu mestrado, seu doutorado para desenvolver conhecimento prático aplicado naquela indústria, naquele setor que você atua. E aí, como você trouxe, o rigor acadêmico de um doutorado é como sistematizar o conhecimento para ter isso muito mais organizado. Aí fica menos achismo e mais realmente conhecimento embasado, mas ainda prático e aplicado. Então, acho que isso que muitos profissionais no Brasil ainda talvez não conheçam, e lá fora é muito mais disseminado, lembrando que aqui não chega a 1% da população que tem acesso a mestrado, enquanto alguns países mais desenvolvidos passa de 25%, é um gap gigante ainda que a gente tem que preencher. Mas, ao mesmo tempo, trazer esse tipo de programa acho que traz o dinamismo de uma forma muito mais rápida do que esperar que tudo isso seja desenvolvido só aqui. E por que também esperar? Se você tem a possibilidade de uma cooperação internacional, usar, de repente, o seu trabalho, a sua experiência aqui, trazendo professores, trazendo conhecimento e agregando com profissionais daqui, com professores de lá, enfim, conectando isso tudo e tendo uma possibilidade de aplicação prática e direta do conhecimento e desenvolvendo isso para você, eu acho que é o que falta. Muitos ficam com essa de, caramba, mas eu vou ter que largar minha vida no Brasil, ou não falo francês, e de novo, a gente está falando do exemplo da Sorbonne, mas a gente tem parcerias em outros locais também, e de fato a gente consegue a flexibilidade de programas em inglês, em horários não comerciais, então a gente consegue jogar aula para final de semana, a gente consegue fazer aquelas imersões pontuais, então fica muito mais fácil um executivo ou um profissional atuante, até em nível mais inicial, que queira galgar, né, desenvolvimento da sua carreira, buscar esse tipo de programa, porque aí ele consegue de fato não abandonar a vida dele pessoal, profissional no Brasil, ao mesmo tempo que está bebendo da água do conhecimento global, o que é muito importante. E mesmo que ele não queira atuar em outro país, ou etc. A gente está falando de diplomas que são reconhecidos globalmente. Na minha turma, todas elas, na verdade, que eu fiz, a gente via cenários onde pessoas trabalhavam em multinacionais, pessoas que ainda queriam galgar uma carreira internacional já ficavam por lá, porque mal ou bem é isso, um diploma americano, norte-americano, dos Estados Unidos vai ser muito bem aceito na Europa, um da Europa vai ser muito bem aceito nos Estados Unidos, na Ásia, enfim. A gente tem que entender que as possibilidades de aplicação são muito amplas. E além, claro, da certificação, o conhecimento que fica para você, né, como o maior legado. Assim, o que eu vejo que falta nas empresas, né, o entendimento de por que é necessário preparar um profissional. Né? Isso é um ponto... Embora quem esteja aqui nos ouvindo, eu vou deixar muito claro para você, a responsabilidade da tua carreira é tua, não é da empresa, não é de terceiro. Não denegue a sua vida para terceiros. Então, esse é um ponto muito importante. Então, quando você olha, né, por que o doutorado, por que o mestrado é tão importante? Né? Eu lembro, quando a gente trouxe o primeiro, foram 8 turmas que nós fizemos muito bem sucedidas, né? O programa ele teve um FII por si só, porque a quantidade de pessoas que ainda está terminando o programa em Bordeaux fez com que não tenha mais professores que comportem orientados. Então, você tem ali um gargalo que vai ser preenchido nos próximos anos. E a gente vem com a parceria com o Rennes, vem com a parceria com o BSI no IAE de Lyon. Qual é o grande ponto que eu vi nesse processo, pegando executivos assim, em 2017 a gente abriu o primeiro programa de doutorado profissional com ênfase em gestão de projeto das Américas, na verdade da América Latina, mas a gente pesquisou isso na época, não tinha nada no continente. Por que isso é tão importante? Porque gestão de projeto, por exemplo, vai tratar de operacionalizar a inovação. Quando você fala de inovação, quando você fala de aprendizado organizacional, você precisa de líderes que tenham capacidade de articular o seu conhecimento e deixar ligado para a organização através de conhecimento estruturado. Então, quando você olha para uma tese de doutorado, ou seja, alguém que tem capacidade de criar algo novo, ou resolver um problema, endereçando uma questão organizacional, isso tem um impacto organizacional gigantesco se bem utilizado pela organização. Por isso que o RH, as universidades corporativas, elas são essenciais para o desenvolvimento dessas organizações. Então, eu vou pegar o meu exemplo. Né? Eu fiz um primeiro curso onde eu olhava qual é o custo de transação, né? Qual é o impacto da gestão de projeto no custo de transação. Eu descobri que o impacto da gestão de projeto é baixo e o maior impacto que eu tenho em custo de transação é confiança. Que bacana. Parece óbvio. Falar
A tonelada de ideia vale 5 centavos. Agora, quando você escreve cientificamente, você consegue comprovar, aí a história é diferente. Porque qual é o grande passo de você ter, por exemplo, a publicação de um paper acadêmico? Isso é um efeito prático na vida profissional. Quando você publica um paper acadêmico, você tem outros acadêmicos que estão avaliando o seu trabalho e olhando o rigor acadêmico que foi aplicado aquilo dali. Então você tem uma validação externa por pares daquilo que você faz, que é o tal do peer review. Então precisa ser validado por pares. Quando você tem uma tese, você tem uma banca de professores que já tem o grau que você gostaria de atender, e você tem uma avaliação novamente e é arguído que você tem que fazer uma defesa da sua tese. Ou seja, não é só escrever. Você tem que escrever, entender a sua ideia e ser capaz de defender. Qual o impacto disso no mercado profissional? Quando você é um CEO, quando você é um dirigente, você vai ter ideias, você vai ter que conversar com o seu board vai conversar com os acionistas, você precisa ter capacidade de arguição. Quando você vai propor uma inovação, você tem que ser capaz de arguir através de fatos e dados, entender qual foi a série histórica. Se eu sou uma empresa de capital, mesmo que de capital aberto, mas controlada pelo governo federal, eu tenho auditoria do TCU. Então, quando eu quero fazer uma inovação, criar uma disruptura, eu tenho que ter o quê? A rastreabilidade da minha tomada de decisão. Então, quando eu falo de fazer um programa, por exemplo, de mestrado, eu ensino o indivíduo a pesquisar quais são as bases pertinentes. Eu brinco que eu não acho nada porque eu não perdi coisa alguma. As minhas opiniões têm que ser baseadas em fatos e dados. Crença eu tenho em Deus, no resto eu tenho que ter fatos e dados. No negócio, eu não posso tomar em crença. Então, o mestrado, ele te ajuda a estruturar a tua lógica de avaliação de dados, mesmo que de dados secundários, e como é que você consegue pensar em cima disso. Quando eu vou para o doutorado, eu sou capaz de articular um problema maior e criar uma inovação, uma nova luz sobre aquele problema e trazer uma contribuição, mesmo que de 1 milímetro quadrado. O que isso tem a ver com o trabalho? Tudo. As empresas estão num ambiente o quê? Absolutamente ultra competitivos. Então, quando eu tenho profissionais dentro da minha organização que são capazes de compreender a maçaroca de dados, nosso problema hoje não é ter dado. O nosso problema hoje é saber quais dados usar para tomar qual decisão. Porque senão a gente não toma decisão nenhuma. Então, quando você passa por um processo de rigor científico, o que fica para você, o filtro que passa, é que você passa a ser um decisor melhor. A lógica do IDGP Academy, em parceria com a IPMA e aberto aos outros institutos de gestão, a gente está falando aqui especificamente de gestão de projeto, mas aberto à administração de maneira geral. Quando a gente fala de fazer um mundo melhor com gestores melhores, quando eu falo de um Brasil melhor com gestores melhores, significa que eu tenho gestores que vão entender fatos e dados, vão tomar decisões melhores, fazer melhor investimento, não só vão gerar mais empregos, mais disponibilidade de renda e de disponibilidade de impostos para que você possa fazer um reinvestimento na sociedade. Então não é simplesmente o furor acadêmico de professores que querem ensinar uma teoria que não tem aplicação. Mas a ideia do IDGP é fazer de fato essa ponte onde eu possa construir, como a gente está fazendo no caso do Certificate, que é um programa global. Então eu estou trazendo diretor da Aramco, eu estou trazendo presidente da Petrobras, eu estou trazendo presidente da Caixa Econômica, eu estou trazendo presidente da Ativus, que é a maior produtora de etanol, uma das maiores produtoras de etanol do mundo. Estou trazendo vice-presidente da Caixa, estou trazendo vice-presidente da Axia para poder ministrar programa. Eu estou trazendo uma referência global, que é o Américo Pinto em PMOs, a maior referência global que a gente tem hoje. Então, são profissionais trazendo o CFO da IBM América Latina. Então, são profissionais que passaram, boa parte deles já fizeram doutorado, inclusive, né, passaram por mim nesse processo, e eles entenderam o valor disso e vão passar através de um certificate, já não é mais um mestrado, já não é um doutorado. Qual é o diferencial, né, de você ter um programa desse de curta duração? Você tem exposição internacional, então você vai passar uma semana em Sorbonne, você tem professores internacionais, você tem professores naturais, mas nesse momento, se você não pode ter o comprometimento de escrever uma tese, esse é o programa ideal para você, que é um programa para você se renovar. Ou seja, eu vou entrar, existem sim trabalhos a serem entregues dentro de tempo e hora, mas ele não tem o rigor nesse momento de você ter que estruturar o seu pensamento científico. Então, para você que está parado e que quer voltar ou que de alguma maneira quer atualizar o seu conhecimento, o primeiro passo é o certificate. Quando eu olho para, o certificate bacana, agora eu quero começar a ter essa visão científica, quero começar
a lecionar, quero começar para MBAs, enfim. O grande barato de você lecionar para MBA é você pegar outros profissionais e ter a oportunidade de trocar com eles, né? Você vai para um próximo passo, que aí sim você vai para o mestrado. Aí você sim tem a dedicação. Eu digo que o passo mais difícil é o mestrado, seja aí no Brasil, seja fora. Por quê? Você tem que fazer uma maçaroca de matérias em um ano e tem um ano para poder entregar a tese, né? Às vezes até menos. Mas o período normal são 24 meses. O doutorado, ele é um aprofundamento de uma criação de algo novo. Ou seja, eu tenho aqui uma problemática, eu quero trazer uma disruptura, então eu tenho que ter um aprofundamento. É mais uma discussão eu comigo mesmo. Mais uma autorreflexão e mais uma discussão você com seu orientador do que disciplinas ou aulas propriamente ditas. Então são 3 momentos diferentes onde a gente pode explorar cada um deles agora, Nathalie. Perfeito. E é muito bom, você trouxe alguns exemplos do nível dos professores que estão envolvidos e disseminando também esse conhecimento, que percebem a importância de ter programas internacionais, de também academicamente avançaram na sua formação, então, como você disse, vários deles fizeram mestrados e doutorados e estão aqui compartilhando. Então, além de trazer essa visão acadêmica, prática, aplicada com gestores de altos cargos de nível executivo, de maneira geral. E isso, para o aluno, é mais uma possibilidade, inclusive, do networking, em sala de aula, claro, mas também com os professores. Então, com os colegas, com os professores, nesse ambiente global e que, naturalmente, promove a troca de conhecimento, que é a sala de aula. Porque a ideia, por exemplo, do Certificate, por mais que seja um programa de curta duração, a gente ainda está falando algo bem robusto, de 120 horas, onde a gente tem 4 módulos, como você disse, um deles em Paris, então tem toda a questão de estar na Sorbonne, de fato, fisicamente, que é bem bacana também, além da flexibilidade de trazer professores para cá. Então, o primeiro módulo acontecendo no Rio de Janeiro, com professores vindo para cá e com esses vastos desenvolvidos nomes que vão estar lecionando. E os outros programas também tem isso, mas nesse Certificate em paralelo, a gente vê 120 horas que o aluno consegue se dedicar, conciliar a vida pessoal e profissional e ampliar a rede de contatos e o background dele de conhecimento de uma forma gigantesca. Eu acho que por si só já é uma bela porta de entrada para essa internacionalização. E como você disse, a gente, por justamente ter um comprometimento aí do próprio governo francês em relação à educação, e eu não estou falando do governo político, estou falando como um Estado, né, algo maior, a gente consegue ter isso de uma forma cujos investimentos são também comparativamente mais interessantes do que a gente muitas vezes vê até no Brasil. Então, uma possibilidade ampla em um programa que é em inglês, um programa que é dinâmico, um programa que você traz nomes de referência do mercado e, claro, acessível também para gestores que querem desenvolver suas carreiras. Eu acho que isso é muito bacana. Agora, você trouxe também sobre o doutorado ser esse último step, digamos assim. Você vê uma necessidade de seguir uma linha sequencial entre os programas ou, dependendo do nível desse gestor, ele já... Bom, o Certificate acho que é um pouco mais amplo, mas entre o mestrado e o doutorado, como tomar essa decisão? Tudo na vida vai da condição de contorno de cada um, do seu momento, né? A entrevista, quando alguém chega para mim para poder entrar no programa, a parte técnica normalmente ela é muito robusta, né? Até porque a gente exige isso e é um critério mínimo, senão a gente nem para entrevista vai. A primeira avaliação é o LinkedIn. E o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa, né? Partindo da premissa que ela seja absolutamente real e que as pessoas reportem ali aquilo que de fato fizeram. E a conversa técnica, normalmente eu peço para entender qual é a evolução da pessoa, né? De onde ela saiu, para onde ela vai, o que ela quer chegar. Mas para mim, tão importante quanto isso, é entender qual é o momento. Eu quero fazer, mas eu tenho um filho pequeno, somos só eu e a minha esposa, ou só é a mulher com o marido e a esposa fazendo a entrevista. Peraí, um doutorado não vai ser para você nesse momento. Por quê? Porque ali tem um foco de dedicação que eu preciso de um aprofundamento. Mas eu preciso renovar minha carteira. Então, assim, se eu preciso renovar meu currículo, minha carteira de conhecimento, eu vou te indicar o Certificate, que você vai lá, você vai assistir, você vai ser exposto. É importante aqueles que estão nos ouvindo entenderem um ponto crucial no curso, né?
Tem gente que olha curso quanto custa, né? Essa é a pior tomada de decisão que você pode ter na tua vida. Quais são as oportunidades que eu deixo de ter se não for lá. Então, quando eu olho para um programa como esse, por exemplo, Certificate, ele custa 1/5 do que custa um programa similar aqui no Brasil, com uma escola que não é tão referenciada como a Sorbonne. Por que é importante eu trazer isso, né? Você tem 3 grandes formas de se remunerar. A primeira dela é o dinheiro, que é onde a gente olha, o fator pecuniário. Então, quanto custa, quanto é que eu levo, legal. Só que tem outros 2 fatores que eu recomendo que vocês olhem para tomar uma decisão, inclusive isso para englobar, né, para que momento eu vou. Eu tenho que entender o seguinte: qual é o nível de aprendizado que eu quero ter, de aprofundamento que eu quero dar. Então, a segunda moeda é a moeda aprendizado, e qual é o grau de disponibilidade que eu tenho para esse aprendizado. E a terceira moeda que eu tenho é networking. Então, quando eu vejo um curso excelente, de uma escola de ponta, mas que o professor ele veio de Nárnia e que ali ele não tem uma expressão de mercado, o networking talvez seja importante, seja bacana, ele possa abrir portas, mas agora, quando eu tenho um programa que os nomes de mercado são nomes conhecidos, eu tenho oportunidade de tocar, né, aquele Monte Olimpo e chegar ali próximo e de alguma maneira me colocar dentro daquele radar, né, e me colocar dentro de uma disposição. Então eu tenho que olhar, quando eu vou fazer um programa, eu tenho que entender quais são as pessoas que estão lá e quais são as potencialidades que eu tenho. Então eu não tenho necessidade, por exemplo, isso é uma falácia, né? Isso inclusive no Brasil não é necessário, mas é colocado como se fosse, pelo menos boa parte das universidades brasileiras o fazem dessa maneira. Para você fazer o doutorado, você não precisa ter o mestrado. Na França, por exemplo, a graduação são de 3 anos. Se você tem uma graduação aqui no Brasil de 4 ou de 5 anos, você já pode fazer o ingresso direto dentro do doutorado ou fazer o mestrado em 1 ano. Você tem a validação ali do M1, né, e aí você só faz o M2, que é a parte de desenvolvimento da tese. Então, existem acessos que eles são absolutamente naturais e legítimos dentro do caso. Né, a gente articula muito com a França, é importante colocar por que a França. A França, por decreto, em conjunto com a cultura brasileira, é a que tem um espaço mais aberto e maior facilidade de validação dentro do Brasil, quando eu falo de Europa de maneira geral. Então a gente acaba articulando muito com a França, porque existe uma irmandade dentro desse processo de culturas e existe uma regulação que facilita essa validação do diploma, caso seja necessário você fazer. Quando eu olho, por exemplo, um programa que nós abrimos agora em conjunto com a Blackwell, o mestrado, especificamente na área de gestão de projeto, é uma linha dentro dos Estados Unidos que entende que existem muitos latinos, pelo contexto local de onde ela está, né, dentro da Flórida, tem um acesso de autoestudo, de self-pace, ou seja, eu tenho a possibilidade de fazer no meu momento. Então, se você, por exemplo, trabalha embarcado, ou você trabalha por turnos, ou você trabalha numa força armada, você tem a possibilidade de ter um melhor controle do seu horário, e você tem um acompanhamento de professor de ponta a ponta com os steps, né, com os milestones que você precisa ter para poder fazer a tua entrega final. Ele é um programa que se assemelha à visão de trazer a cultura por conta dessa proximidade latina, né? Então se entende que o Brasil é um mercado, nós somos a segunda maior economia do continente americano, estamos ali entre as 11 maiores economias do mundo, e a gente tem uma demanda gigantesca, porque o nosso grau de complexidade é enorme, só que as oportunidades do Brasil também o são. Então, a ideia do IDGP Academy é trazer essa ponte, inclusive convidar vocês para programas que vocês identifiquem que sejam um gap de mercado dentro da sua empresa, ou um grupo de pessoas grande que você acredita, seja as associações, e deixo aqui o meu convite para vocês, associações, todos aqui os grupos de profissionais que de alguma maneira entendem que tem algum gap de conhecimento sobre o ponto de vista de gestão, e esse é o nosso foco dentro do IDGP Academy, que a gente possa te ajudar a construir. Por que não construímos juntos? A construção do conhecimento, esse jogral do conhecimento, ele se transforma cada vez mais interativo. Então, microlearning, novos desenvolvimentos fazem parte do processo. Agora, você ter também um programa de ponta a ponta, onde você tem uma lógica estruturada para que no final você tenha uma entrega do projeto, também continua fazendo tanto sentido
quanto esse microlearning. Isso é um ótimo ponto, porque a gente tem alguns exemplos de programas que foram customizados conforme o público. Esse próprio Certificate, você trouxe toda a tua experiência em gestão de projetos, conversou com essa gama ampla de executivos que hoje fazem parte também do corpo de professores do programa e entendendo os gaps, tem um programa, como eu disse, com a excelência de uma Sorbonne, mas adaptado às necessidades também identificadas por profissionais da área. A gente teve também uma instituição financeira que contratou um mestrado exatamente em administração, mas trazendo as especificidades do seu setor. Então, inovação do setor bancário, fintechs, etc., foram agregados a um programa de mestrado em administração, mas com as particularidades da instituição que buscava capacitar seus líderes, né? Que daqui a pouco são os gestores, tomadores de decisão também desse grupo. Então, essa flexibilidade é muito bacana. E como você disse, entre aqueles pilares da tomada de decisão, seja em prol do financeiro, seja em prol do conhecimento, seja em prol do networking, no fim, do seu custo de oportunidade, né? Você pode usar aquele seu tempo de dedicação para diversas formas de remuneração, financeiras ou não. Mas como você vai alocar bem e quais são os seus objetivos, eu acho que isso tem que pesar bem na tomada de decisão. Quando a gente tem essa diversidade cultural em sala de aula, isso enriquece demais o debate e todos os programas têm isso. Eu acho que é um ponto em comum de tudo que a gente tem no IDGP Academy, está justamente na busca pela excelência, no rigor científico e nessa questão da construção de conhecimento prático e aplicado. Acho que isso faz muita diferença e, de fato, você tem a possibilidade de programas internacionais sem precisar se mudar. Eu acho que essa flexibilização do modelo por si já é uma inovação gigantesca. Porque muita gente fica frustrada, né? Pensa aí, pô, você nunca fez o seu intercâmbio porque não quis largar o seu trabalho, largar a sua família aqui. Tudo bem. Então agora você consegue conciliar um programa internacional de excelência, construir conhecimento, construir networking ainda aqui. Em programas em inglês, em programas que parte são online, parte imersão lá. Enfim, eu acho que tem que se trazer tudo isso porque é bem disruptivo até comparativamente ao que muitos estão acostumados a olhar no seu processo de tomada de decisão. Então, conhecer mais das opções, eu acho que é muito bacana e acho que agora te pediria para falar um pouquinho mais sobre o Certificate, por exemplo, explicar um pouco mais como funciona, os módulos, o que você, como um profissional reconhecido em projetos, acredita que agrega de valor ter uma certificação internacional como essa para um profissional ou que já atua na área de projetos, ou que almeja, ou que não é da área, mas que também trabalha de maneira geral como gestor e pode trazer conhecimento para ele. Nos últimos 10 anos, eu tive a oportunidade de viajar a 30 países em fóruns de gestão de projetos especificamente. E conversando com esses tomadores de decisão, conversando com aqueles que estão lá na frente palestrando, com professores, enfim, interagindo de maneira geral com a academia, mercado e associações, tem 4 grandes blocos que se apresentam como problemas recorrentes dentro das organizações e muitas vezes a tomada de decisão de profissional. O primeiro deles é a lógica da apresentação pessoal e da lógica cognitiva do indivíduo. Como é que ele se comunica, como é que ele negocia, como é que ele fala, como é que ele interage, como é que de alguma maneira ele consegue perceber o fator humano. Né? Então, num pós-pandemia, onde você tem isso potencializado, né? As gerações humanas passaram por um grande choque dentro desse processo. Você tem uma virtualização já muito grande aceito do trabalho. E ao mesmo tempo você tem uma sobrecarga cognitiva por conta disso, da hiperconexão. Você precisa de gestores que sejam capazes de levar as suas equipes do ponto A ao ponto B sem que ela, de alguma maneira, entre em entropia. Então, esse é um ponto fundamental, ou seja, a capacidade de construção de uma equipe por esse gestor. Então, isso é um primeiro movimento. Segundo movimento, né, o segundo bloco, né, o segundo módulo, é o entendimento da estratégia. O que é estratégia? Como é que eu mobilizo? Quais são os fatores que eu tenho que olhar? Como é que eu crio estratégia? Antigamente, fazer planejamento estratégico de 5 anos estava perfeito. Né? Você olha o que está acontecendo nesse exato momento na gravação desse podcast. Há 2 semanas atrás, o petróleo estava $60 o barril, hoje está 120. Simples assim. Para onde isso vai, ninguém sabe. Então, um planejamento estratégico, né, de todo o setor de óleo e gás do planeta está tendo que revisitar tudo aquilo que ele fez do dia para a noite. E se amanhã a guerra acabar,
os preços vão cair. Então, todo o planejamento que você montou para o cenário de alto, você vai ter que refazer para o cenário de baixo. Então, você tem aí uma vulnerabilidade. Em cima disso, você aprende como tomar a decisão de maneira efetiva num cenário que não é um mundo líquido, é um mundo gasoso, né? Quase plasma. Então, é difícil você tomar uma decisão. O que olhar primeiro nesse processo? O terceiro é o ferramental. Então, como é que eu tenho de ferramentas, né? Quais são as ferramentas que eu tenho disponíveis? Claro, é um programa para gestores e executivos. Então, eu não vou entrar com você para você fazer um cronograma. Eu vou te ensinar o que é a necessidade de integração de contratos, ou como é que você vai integrar o cronograma, como é que você vai integrar isso no plano de projeto, mas não necessariamente como é que você vai fazer isso no detalhe. Eu te ensino ao que você vai pedir para o teu gerente, para o teu gestor, o que você vai exigir no contrato. Quais são os grandes pontos que eu tenho para se materializar a estratégia. E o quarto ponto é a integração de tudo isso. Tudo bem, já que você entendeu como lidar com pessoas, entendeu a estratégia, você entendeu ferramentas, como é que a gente operacionaliza. Então, a gente tem ali um grande módulo, um simulador que acontece dentro da Sorbonne. Então, basicamente, você tem de ponta a ponta aonde nasce a inovação, aonde você tem o desenvolvimento, aonde que você vai ter o crescimento, onde você vai ter performance. Ou seja, o innovation, o development, eu tenho o growth e tenho a performance, que é basicamente o que significa o acrônimo IDGP. Então, esse programa ele foi criado em conjunto com a Sorbonne, onde existe uma excelência dentro da Sorbonne, dentro daquilo que é como escola de negócio, para poder estar próximo ao mercado e se colocar disponível, e nós agregamos com esses professores que nós tivemos contato, professores executivos do mundo real, que fazem acontecer nas empresas e que vão te dizer como é que eles tomam decisão. Esse é o grande barato desse programa, é você estar ao lado das pessoas que comungam da teoria e da prática e que tem resultado real. Não são pessoas que, de alguma maneira, teorizam sobre, mas e aí, o que você fez na prática? Perfeito, muito bom. Para poder fechar, sobre o doutorado, né, sobre aqueles que têm interesse no doutorado, o doutorado é um momento na sua vida onde você chegou no topo, né? Ou você quer, aí mesmo que você esteja em carreira gerencial, você queira de alguma maneira encontrar novas possibilidades. Então, eu sou um executivo, quero virar consultor. Ter as ferramentas, por exemplo, o doutorado vão te ajudar muito. Por quê? Porque eu passo a ter uma lógica de onde eu pesquiso dados, como é que eu trato esses dados, como é que eu faço a extração desses dados, se eu uso quali, se eu uso quant, como é que eu trabalho em cima desse processo. Isso vai te ajudar. Porque pare para pensar o seguinte, toda tese é a resolução de um problema. Você tem uma pergunta de tese. Você tem o que você quer resolver daquilo dali. E é igual na vida real. Então, eu tenho uma empresa que ela tem um problema, eu tenho que conseguir estratificar e entender se o problema que ela tem, de fato, é o fenômeno que ela está pesquisando. Então, essa busca e consolidação para o doutorado é a possibilidade de você conseguir congregar de maneira científica, replicável, onde você deixa legado para a organização. Isso é muito importante colocar, e vou frisar isso novamente. Quando você passa pelo processo e recurso científico, você começa, inclusive, a instrumentalizar os relatórios, o aprendizado, o desenvolvimento dos sistemas de informação e de governança da empresa para que as pessoas possam crescer em conjunto, diferente de alguém que vai fazer na base do tentativa e erro, vai resolver o problema, mas não deixa aprendizado para a organização. Tem pergunta para você também final. Você passou por 3 programas, né? O que ficou para você de mais forte na tua vida profissional desses programas? Como a gente comentou aqui, eu acho que o principal diferencial, o principal takeaway do aluno, do ex-aluno, na verdade, pensando que essa rede de alumni se conecta para sempre. A gente continua em contato com uma galera que se formou mesmo tendo feito um programa há 12 anos atrás, o meu primeiro. Mas, de fato, o principal takeaway para quem atua no mercado é essa visão ampla, esse mosaico que você tem de perspectivas diferentes sobre um determinado problema. Então, te faz pensar fora da caixa. Eu sei que é um jargão comum, mas, de fato, os programas te tiram dessa zona de conforto, além de todo o conhecimento, essa construção científica de conhecimento que é fundamental. Interagir com professores e alunos do mundo inteiro
ampliam a sua perspectiva de uma maneira que eu acho que não volta atrás. É aquilo, aquele conhecimento agregado que de fato amplia para sempre as tuas fronteiras anteriores e que isso não volta ao tamanho original. Então, em termos práticos aplicados, uso bastante no dia a dia, na tomada de decisão e na gestão de stakeholders, porque a gente entende um pouco mais da complexidade das pessoas e das especificidades na hora de fazer proposições, na hora de tomar decisões, enfim. Por mais que o ambiente financeiro onde eu atuo primordialmente seja um pouco mais exato, ainda assim, lidar com pessoas é um desafio constante e ampliar a sua capacidade de interação com essa multiculturalidade dos programas é o principal ativo, ao meu ver.